Fala, amigos do Esquema Tático, tudo bom? Sou Frederico Gino, trazendo para vocês o segundo episódio dos clássicos aleatórios. Lembrando que nosso critério para ser um clássico aleatório é os times não estarem frequentando a Série A do Brasileirão. Estamos em 2020, então estamos considerando os times que estão em 2020 não estão na Série A. E tem que ter pouco espaço na mídia esportiva esses clássicos. Hoje vamos falar de Avaí e Figueirense. Eu vou começar falando um pouco individualmente dos clubes e depois falar um pouco do clássico em si. Começando pelo Avaí. O Avaí foi fundado em 1923. O mascote do time é o Leão. O estádio que o Avaí joga é o estádio da Ressacada, que tem capacidade para 17.800 pessoas. E o seu uniforme é branco e azul. Fora isso, as principais conquistas do time são 17 campeonatos estaduais, já foi vice-campeão da Série B, já chegou numa semifinal de Copa do Brasil e umas quartas de final de Copa Sul-Americana. A sua maior revelação é também o seu maior ídolo, o Meia Marquinhos, que entre indas e vidas do clube se consolidou como o principal nome na história do Avaí. O Figueirense é um pouco mais velho, é de 1921, o mascote do time é o Furacão. Sim, eu também achava que o mascote do time era Figueira, né? Porque o time chama Figueirense, tem a árvore no escudo, mas não, é Furacão. Fui ver no site oficial do Figueirense, a explicação é que no hino do Figueirense eles se chamam de Furacão, e desde quando surgiu o clube, a torcida se chama de Furacão. Então acabou adotando o Furacão como mascote. O estádio do time é o Orlando Scarpelli, que tem capacidade para 19.584 pessoas, e o uniforme do time é o branco, é o listrado branco e preto. A rivalidade já começa aí nos estaduais, que o Figueirense tem 18 estaduais, tem 2 vice-campeonatos de Série B, e já chegou na final da Copa do Brasil, em 2007, onde perdeu a final para o Fluminense. Falar um pouco da história, e são os dois maiores clubes de Santa Catarina, é o maior, é o clássico mais antigo do estado e é chamado de o Clássico de Florianópolis, o jogo entre Avaí e Figueirense. Os dados que eu tenho aqui que são 426 jogos, com muito equilíbrio, 134 empates, 144 vitórias do Avaí, 148 vitórias do Figueirense. Se o Figueirense tem mais vitórias, o Avaí tem mais gols marcados no clássico. O Avaí tem 585 gols marcados, enquanto o Figueirense tem 532. E a primeira curiosidade já começa no primeiro jogo entre as equipes. Em 1924, no amistoso, o Figueirense venceu por 4-3. Primeiro, uma virada incrível, né? O Avaí começou ganhando de 3-0 e o Figueirense conseguiu virar para 4-3. E a grande curiosidade é que ninguém sabe quem fez o primeiro gol do clássico. Não foi registrado quem fez o gol, sabe-se que foi um jogador do Avaí, mas não sabe quem marcou, não foi registrado o jogador que fez o gol. Bom, a rivalidade começou logo quando os clubes surgiram, então, se você pegar de 1924 a 1945 ali, dos 21 anos, esses 21 anos, 15 campeonatos estaduais ficaram entre esses dois clubes, sendo 6 do Figueirense e 9 com o Avaí. Apesar de sempre disputarem para ver quem vai ter mais título catarinense, a primeira final entre eles pelo campeonato estadual foi só em 1975. Na época, quando tinham dois resultados iguais, era necessário um terceiro jogo, que foi disputado no Orlando Scarpelli, e o Avaí se consagrou campeão sobre o Figueirense. Então, o primeiro clássico entre os dois rivais, o Avaí se deu melhor na casa do Figueirense. Como vocês sabem, eu tenho a colinha aqui do lado, então eu tenho que ficar anotando alguns dados, alguns números, para poder trazer mais informações para vocês. 24 anos depois veio a vingança do Figueirense. Em 1999, quando o Figueirense estava passando por uma reestruturação, estava voltando a crescer como time, eles venceram o Avaí numa final de Catarinense e de quebra estavam diminuindo a diferença de 5 para 4 títulos entre os dois, né? Depois, em 2001, eles brigaram para ver quem ia subir para a Série A. Então, antigamente não era que nem hoje em dia, que os 4 primeiros da Série B sobem para a Série A. Antigamente, descia 2 da Série... só subia 2 da Série B para a Série A, então os 4 primeiros times faziam um quadrangular final, eles se enfrentavam entre si e os 2 primeiros subiam. Nesse quadrangular final tinha Figueirense, Avaí, Caxias e Paysandu. O jogo de ida, o Figueirense venceu em casa por 2-0. No jogo de volta, o jogo acabou empatado em 2-2.
nessa penúltima rodada, que acabou 2-2, os dois times tinham chance de subir. Se eu vencesse suas partidas, eles subiam para a Série A juntos. Porém, o Avaí perdeu fora de casa de 4-0 para o Paysandu e o Figueirense conseguiu vencer o Caxias por 1-0. Mas esse jogo teve invasão de campo por parte da torcida do Figueirense. O Figueirense foi punido e perdeu os pontos nessa partida. Mesmo com perdendo os pontos, o Figueirense conseguiu ficar em segundo na pontuação geral e se consagrou vice-campeão da Série B e subiu, deixando o Avaí subiu para a Série A, deixando o Avaí na Série B. Em 2012 teve o grande clássico, né? A terceira vez que esses times se enfrentaram numa final de catarinense. Então é engraçado, né? A gente está quase chegando a 100 anos de clássico, daqui 4 anos tem uns 96 anos de clássico já, e só se enfrentaram 3 vezes numa final de catarinense, né? E essa em 2012 era para ser o tirateima, né? E quem se deu melhor foi o Avaí, que venceu por 3-0 na ressacada do jogo de ida. E o jogo de volta fez 2-1 no Orlando Scarpelli. E o Avaí, dessa forma, voltou a derrotar o rival numa final de catarinense depois de 37 anos. Os maiores públicos registrados desse clássico são todos no estádio do Figueirense, no Orlando Scarpelli. Os dois primeiros foram em disputas de catarinense e o terceiro foi nesse jogo da Série B do quadrangular final. Então, os maiores públicos são de 23.375, de 21.846 e de 21.676. Daí você fala, mas o estádio não tem capacidade só para 19 mil pessoas? Pois é, né? Então, não quer dizer que não caga mais, né? Então, sempre dá um jeitinho para entrar mais gente. Falando das maiores goleadas entre os dois, todas as maiores goleadas que eu vou falar aqui ocorreram dos anos 20 aos anos 40. E que se dá melhor é o Avaí. A maior goleada do confronto é um 11-2 para o Avaí, seguidos de um 10-2 para o Avaí. Logo em sequência tem a maior goleada do Figueirense, que chegou a fazer um 9-3 no Avaí, só que o Avaí também já fez 2 vezes 9-3 no Figueirense. Além de fazer 2, ainda teve 2 7-1 do Avaí para o Figueirense. A torcida do Avaí, além de ter o 7-1 da Alemanha, tem os 2 7-1 do Avaí, né? E o Figueirense chegou também a fazer um 6-1 no Avaí. A maior invencibilidade, o Figueirense conseguiu ficar, o Figueirense conseguiu ficar 15 jogos sem perder para o Avaí, que foi de 2000 a 2005. O Avaí também conseguiu esse número, conseguiu ficar 2 vezes 15 jogos sem perder para o Figueirense, mas isso mais para trás, que foi de 1925 a 1932 e depois de 1941 a 1947. A maior sequência de vitórias seguidas do Avaí, com 11 vitórias seguidas, enquanto o Figueirense tem 8 vitórias seguidas sobre o rival. O maior artilheiro desse confronto é o Sal, que inclusive ele estreou na goleada de 11-2, na maior goleada da história, ele estreou naquela goleada de 11-2. Ele tem 41 gols em 45 clássicos, uma média de Cristiano Ronaldo e Messi, seguidos por Nizeta. O Nizeta ele jogou tanto no Avaí quanto no Figueirense, e fez gol nos dois, né? Então ele tem 30 gols em 51 jogos, então ele é meio que tá dividido, né, para os dois clubes. E o maior artilheiro do Figueirense, que só fez gol pelo Figueirense no Avaí no clássico, foi o Cálico, com 21 gols em 40 jogos. Existe uma polêmica grande que eu vi, que, como vocês podem ter percebido, as duas equipes têm mais de 500 gols uma na outra, foi a polêmica do gol 1000. Então, quem fez o 1000º gol da história do clássico? E eu não consegui chegar numa conclusão, porque eu vi que tem estudos que apontam que foi um jogador do Figueirense, tem estudos que apontam que foi um jogador do Avaí, daí uns têm uma contagem dos clássicos, outros têm outra contagem, então também fica essa discussão de quem fez o 1000º gol da história do clássico de Avaí e Figueirense. Bom, é isso que eu trouxe, para que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Caso vocês queiram um outro clássico, né, um clássico que a gente fale, deixa nos comentários aqui, falando qual é o outro clássico aleatório que vocês querem que a gente conte. Fora isso, siga a gente no Esquema Tático fora do YouTube, né? A gente tem podcasts no Spotify, temos as redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Fala que o blog
que tem matérias escritas, tem quase 1.000 matérias escritas, tem muitas matérias legais lá. Vou deixar todos os links aqui embaixo, inclusive, caso vocês queiram conhecer um pouco mais de Avaí Figueirense, aqui embaixo vou deixar o link dos sites oficiais dos clubes, tá bom? Obrigado pela audiência e até a próxima.